Olá, caros colegas. Meu nome é Raquel Dairel e eu sou oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Igarapé. Eu sou concursada desde 2013 e hoje eu venho falar para vocês, para nós, registradores civis das pessoas naturais, que somos os garantidores dos direitos da personalidade das pessoas. Então, hoje, eu vim falar sobre as alterações da Lei 15.424 para o Registro Civil das Pessoas Naturais. Para iniciar a nossa aula, eu vou fazer um aparato, um resumo de como a Lei 15.424, como ela surgiu não, a hierarquia dela. Primeiramente, a Constituição Federal, ela previu, no seu artigo 236, que os serviços notariais e de registro, eles são uma prestação do serviço público que seria exercido em caráter privado. Então, o serviço notarial e registral, ele é um serviço público. Então, quem tem a competência para prestar um serviço público, quem tem a competência do serviço é o poder público. E em algumas situações, ele delega ao particular apenas o exercício desse serviço, ou por meio de concessão, de permissão, de autorização. E no nosso caso, os serviços notariais e de registro, eles são exercidos por delegação, sob responsabilidade de nós, notários e registradores. E nesse artigo 236, no parágrafo 2º, a Constituição Federal ela previu que a lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Então, a nossa Carta Magna, ela previu que uma lei federal, o poder público delegou para o particular o exercício do serviço notarial e registral, mas a Constituição previu que uma lei federal deverá estabelecer os parâmetros gerais, as normas gerais sobre como deve ocorrer a fixação desses emolumentos, né, para o país todo. E, então, a Lei Federal 10.169 de 2000, ela veio regulamentar esse parágrafo 2º da Constituição. Então, ela é a lei federal que foi criada para falar sobre as normas gerais sobre os emolumentos. E no artigo 1º da 10.169, ela fala: os estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas dessa lei. Então, a Lei 10.169, ela vai prever os parâmetros gerais de como será fixados os emolumentos, como será, o que será permitido, a fiscalização. Então, ela prevê para o país todo as normas gerais. Então, ela é hierarquicamente inferior à Constituição Federal, mas ela prevê as normas gerais para o país todo. E ela fala, ela fala sobre as vedações, explica que os emolumentos constarão de tabelas. Então, ela fala só de normas gerais. E como no seu artigo 1º, ela fala que os estados que fixaram o valor dos emolumentos, cabe ao estado, cada estado da federação, criar a sua própria lei estadual sobre os emolumentos de acordo com a realidade de cada estado. Então, o estado de Minas Gerais, ele criou a lei estadual 15.424 de 2004, que ela dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos gratuitos, dos atos sujeitos à gratuidade estabelecidos em lei federal e das outras providências. Então, foi a Lei 15.424 que veio regular a Lei 10.169 federal. Então, aqui só uma tabelinha para a gente entender, para a gente adentrar o nosso conteúdo. A Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, nossa lei suprema,
No artigo 236, prevê uma lei federal para reger os emolumentos. Aí veio a Lei Federal 10.169, de 2000, para reger todo o país. Ela só vai dar as normas gerais, que tem que ser feito em tabela, o que é vedado. E cada estado, coube a cada estado, criar a sua lei estadual sobre os emolumentos, de acordo com a sua própria realidade. E em Minas Gerais é a Lei Estadual 15.424 de 2004. E essa Lei Estadual 15.424, ela foi muito importante para nós, registradores civis, porque ela criou o fundo. Ela criou o nosso querido Recomp, que nos mantém, né, que é o nosso ressarcimento por todos os atos gratuitos que nós prestamos. Então, foi essa lei de 2004 que criou o fundo de ressarcimento. Antes não tinha esse fundo. A Lei 15.424, ela sofreu várias alterações, mesmo porque uma lei ela deve acompanhar a sociedade, a evolução da sociedade, de forma que não crie um engessamento jurídico. Uma lei de 1990, hoje talvez se ela não pudesse ser alterada, talvez hoje ela não seria útil. Então, a Lei 15.424, ela sempre sofre alterações. E as últimas alterações, ela foi alterada no dia 28 de dezembro de 2023 pela Lei Estadual 24.632 de 2023. E hoje nós vamos falar, agora entrando no nosso conteúdo específico, nós vamos falar dessas alterações para o Registro Civil das Pessoas Naturais. A primeira alteração, ela ocorreu no artigo 6º, parágrafo 2º. A redação anterior era a seguinte: o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do usuário os emolumentos relativos aos atos praticados pelo juiz de paz, obrigando-se a repassar a este a importância correspondente aos emolumentos, até o primeiro dia útil após o recebimento. Com a alteração de 2023, a nova redação ficou a seguinte: o oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do usuário os emolumentos relativos aos atos praticados pelo juiz de paz, obrigando-se a repassar a este a importância correspondente no dia da prática do ato. Agora vamos lá. Antes, nós, registradores, tínhamos até o primeiro dia útil após o recebimento para repassar o valor para o juiz de paz. Agora, com a alteração da lei, nós deveremos repassar o valor no dia da prática do ato. E que dia que é a prática do ato, então? O Código Civil fala no artigo 1512 que o casamento é civil e gratuita a celebração. Então, a prática do ato, prevista no artigo 6º, não é a celebração do casamento, porque visto que a celebração é gratuita. Então, o juiz de paz não recebe pela celebração. Então, o dia do repasse dos emolumentos para o juiz de paz não é o dia da celebração. Portanto, o dia da prática do ato não é o dia da celebração, visto que ela é gratuita. Então, que dia que é? O dia que devemos repassar o valor ao juiz de paz. A Constituição Federal, no artigo 98, ela previu a Justiça de Paz, em que ela fala que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Inciso 2. A Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. O juiz de paz, então, ele recebe pela sua manifestação dos autos, não é pela celebração do casamento, que é gratuita, como prevista no Código Civil. A Lei 15.424, que nós estamos estudando agora, no artigo 2º, parágrafo 3º, ela prevê que ao juiz de paz é devida verba indenizatória pela manifestação em autos de habilitação, bem como por diligências para o casamento. Então, por esse parágrafo 3º, nos dá certeza que o dia da prática do ato, que é o dia que devemos repassar o valor para o juiz de paz, é o dia da manifestação do juiz de paz
nos autos da habilitação. E em caso existam diligências, o valor da diligência será pago no dia em que ele realizar a diligência. Assim, é bom lembrarmos que a manifestação do juiz de paz nos autos da habilitação, ela ocorre durante o procedimento. Vamos do princípio. Os nubentes, eles comparecem ao cartório com requerimento de habilitação, né? As duas testemunhas, os documentos, é publicado o edital de proclamas, corrido o edital de proclamas eletrônico, sem nenhum impedimento, sem nada que atrapalhe, a manifestação do juiz de paz é aí, logo depois, que ele vai verificar se os documentos estão de acordo, a manifestação dele é sobre a regularidade do procedimento. Então, é antes do certificado de habilitação, da emissão do certificado de habilitação. Portanto, antes da celebração. Então, o dia correto para pagar o juiz de paz é no dia dessa manifestação dos autos, que ocorre antes do certificado, da emissão do certificado de habilitação. Então, não é no dia da celebração. Então, concluindo, o pagamento pelos atos do juiz de paz é repassado pelo oficial no dia da manifestação do juiz de paz nos autos da habilitação. E o que isso pesa muito para a gente, registrador civil? Na situação de desistência da celebração do casamento. Vamos supor um exemplo. Os noivos comparecem na serventia, apresentam requerimento, documentos, é emitido edital de proclamas eletrônico, o juiz de paz se manifesta nos autos, é emitido o certificado de habilitação e eles desistem. Eles desistem de se casar, concluído o processo de habilitação. Então, ou seja, só não vai ocorrer a celebração do casamento. Você oficial, deve pagar ou não o juiz de paz, porque nós devemos devolver para os nubentes pelos atos que não foram realizados. Nós vamos devolver o assento de casamento, o valor do assento de casamento, porque não houve casamento. Então, esse valor deve ser devolvido. O valor do juiz de paz deve ser repassado para o juiz de paz, porque ele se manifestou nos autos. O que não ocorreu foi a celebração, mas a celebração é gratuita, então não é pela celebração que o juiz de paz recebe, então ele deve ser pago, ainda que o casamento não seja realizado, desde que ele já tenha se manifestado nos autos da habilitação. Então, inclusive, na Lei 15.424, o artigo 9º, fala que na hipótese de não ser realizado o ato notarial ou de registro, os valores recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias relativas às certidões porventura fornecidas. Então, você, oficial registrador, você vai, num casamento não realizado, você vai ficar com o valor do procedimento de habilitação, com as certidões que foram emitidas, com os R$16, que você não vai devolver os R$16 do edital de proclamas, o valor do juiz de paz, mas os atos que ainda não foram praticados será devolvido para os nubentes. Concluída a nossa alteração do artigo 6º, parágrafo 2º, vamos para a próxima alteração da Lei 15.424 para o Registro Civil. O artigo 17, ele prevê uma alteração que é geral, não só para o registro civil, para os tabeliães e registradores. Ele prevê alteração na forma de pagamento pelos emolumentos. A Lei 24.632, que é a que alterou, ela prevê no artigo 6º que o artigo 17 passará a vigorar. O parágrafo único do artigo 17 passará a vigorar como parágrafo 1º, com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo, parágrafo 2º e 3º. Então, o artigo 17, ele agora tem o parágrafo 1º, a despesa com publicação de edital, bem como, vou ler o caput. Artigo 17. Cabe ao interessado prover as despesas como condução, telefonema, correspondência física ou eletrônica, serviço de entrega, cópia reprografária, despesas bancárias ou de instituições afins para utilização de boleto e cartão de crédito e débito, quando expressamente solicitadas e não previstas no artigo 7º dessa lei. Parágrafo 1º. A despesa com publicação de edital, bem como o acesso a sistemas informatizados previstos em lei
ou ato normativo ocorrerá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo serviço notarial ou de registro. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça do Estado deverá disponibilizar a opção de publicações de editais no Diário do Judiciário Eletrônico, no DJE. Parágrafo 3º. Os serviços notariais e de registro deverão admitir pagamento de emolumentos, taxas, custas, acréscimos legais, dívidas e demais despesas por cartão ou outro meio eletrônico, inclusive parcelamento. Aqui, quando o artigo 17 não tinha sido alterado, ele falava só da publicação do edital na imprensa, só esse parágrafo 1º. Então, o que é novo é que agora nós devemos, aqui no parágrafo 3º, a gente percebe que o verbo é dever, não é pode. Então, os serviços notariais e de registro, eles deverão, eles não poderão. Poderá é uma possibilidade. Deverá é que deve, é uma obrigação. Então, os serviços notariais e de registro, eles deverão admitir pagamento dos emolumentos, taxas, custas, acréscimos legais, dívidas e demais despesas por cartão ou outro meio eletrônico, inclusive mediante parcelamento. Então, a gente tem que ter maquininha de cartão de crédito e deve oferecer parcelamento. Terceira alteração, o artigo 18A. Ele é diretamente para o Registro Civil das Pessoas Naturais. Ele vai falar sobre o ressarcimento dos atos praticados nas unidades interligadas. Como era o artigo 18A? Ele falava que os emolumentos, bem como as taxas referentes aos documentos eletrônicos formalizados e expedidos pelos serviços notariais e de registro serão cotados nos valores e parâmetros especificados nessa lei. Parágrafo único. No caso da certidão emitida em razão de dados recebidos eletronicamente, o oficial que a expedir é responsável pelo recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, bem como dos valores referentes à compensação da gratuidade de que tratam o artigo 31 e 32 dessa lei. Aí veio o artigo 7º da Lei 24.632, de 23, e alterou. Ele especifica que ficam acrescentados a esse artigo 18A os seguintes parágrafos 2º a 3º, passando o parágrafo único a vigorar como o primeiro. Então, ele acrescentou ao que eu já li o parágrafo 2º a 3º. E para a gente do Registro Civil, é o parágrafo 2º que interessa. Que ele fala, nos casos de registro de nascimento ou óbito, realizados em unidades interligadas, o mesmo valor ressarcido ao oficial que realizar o registro será devido ao oficial responsável pela unidade interligada. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o oficial responsável pela administração da unidade interligada, quanto o oficial da residência da residência do falecido ou dos pais da criança, os dois deverão receber o mesmo valor. Hoje, o Recomp nos ressarce por 50% do valor de um assento de nascimento ou de óbito. Então, fica 50% para o registrador da unidade interligada, 50% para o que realiza o ato. Mas o artigo 18A, parágrafo 2º, ele não fala que é 50% ou que é 100%. Ele fala que é igual. Os dois cartórios deverão receber de forma igual. O que quer dizer que não impede que o Recomp um dia nos ressarça 100% para o cartório que realiza e 100% para a unidade interligada. Depende da administração do Recomp, de ter valor em caixa para isso. Mas a nossa Lei 15.424, artigo 18A, parágrafo 2º, permite que seja 100% para cada um, que seja 50% para cada um. Então, fica a critério da administração do Recomp. Próxima alteração, que trata da isenção dos transgênios declaradamente pobres. O artigo 21, ele previa, antes da alteração, que os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos e taxas de fiscalização judiciária pela habilitação do casamento e respectivas certidões, registro de emancipação, ausência, interdição e adoção. O que acontece? Uma norma que isenta, ela é restritiva. Então, os declaradamente pobres, só nessas situações
tinham direito a ser isentos do pagamento dos emolumentos da taxa de fiscalização judiciária. Então, como é uma norma restritiva, quando você cria uma nova isenção, ela deve ser expressa na lei. Então, a lei... e tem o inciso 3º, que é pela verbação do reconhecimento voluntário de paternidade, que também é isento, para os declaradamente pobres. Aí vem o artigo 10 da Lei 24.632 e acrescentou ficam acrescentados ao caput do artigo 21 os incisos 4 e 5. No nosso caso, para o Registro Civil das Pessoas Naturais, é importante o inciso 4, que fala que aos declaradamente pobres, o caput, os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária pela averbação da alteração de prenome, do agnome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, a partir de agora, a pessoa transgênero, declaradamente pobre, para a averbação da sua alteração de prenome, do agnome, do gênero, se ela se declarar pobre, ela é isenta dos emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Vamos fazer um parâmetro geral sobre esse assunto. O provimento 149 do CNJ, que é o atual, né? Porque antes era o provimento 73, que falava dos transgêneros, que foi tudo anexado no 149. No 149, o CNJ, ele previu que enquanto não... no artigo 523, enquanto não for editada legislação específica no âmbito dos estados e do Distrito Federal, o valor dos emolumentos para procedimento de alteração de prenome ou de gênero de pessoa transgênero será o correspondente ao procedimento de retificação administrativa ou, em caso de inexistência dessa previsão específica em legislação estadual, de 50% do valor previsto para o procedimento de habilitação de casamento. Então, o provimento do CNJ, ele falou que quando o Estado tiver valor na tabela para o procedimento de retificação administrativa, enquanto não for editada a lei estadual, claro, esse será o valor da retificação, da alteração de prenome do transgênero, prenome de gênero. Então, esse é o valor. Só que aí, a Lei 15.424 veio regulamentar essa legislação do CNJ quanto ao declaradamente pobre. Ele não falou para o pago. Então, o pago continua sendo o valor do procedimento de retificação administrativa. Agora, se o transgênero se declarar pobre, a Lei 15.424 agora prevê que a ele é permitido a isenção dos emolumentos e taxa de fiscalização judiciária. Inclusive, o parágrafo único do provimento do CNJ fala que o registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais, para fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes à gratuidade dos atos. Nosso caso, transgênero declaradamente pobre, para alteração de prenome, agnome ou gênero, isento. Próxima alteração. Alteração geral para os registradores e notários. Alteração do artigo 27. O artigo 13 da Lei 24.632, de 2023, os incisos 1 a 3 do caput do artigo 27, da Lei 15.424, passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo parágrafo 2º a seguir, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Então, como era? O caput era que permaneceu igual, só os incisos que alteraram, o caput continua. Artigo 27. Constituem infrações relativas à taxa de fiscalização judiciária, apuradas de ofício pelo fisco, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e disciplinares e de outras sanções previstas em lei, bem como do tributo devido e seus acréscimos legais. Inciso 1, como ele era? Ele falava que a omissão ou a utilização irregular do selo de fiscalização, a adulteração
ou a falsificação dos documentos relativos à taxa de fiscalização judiciária para propiciar, ainda que a terceiro, vantagem indevida, sujeitando o infrator ou aquele que contribuir para a prática desses atos a multa de no mínimo R$ 750 e no máximo R$ 7.500, como ficou. Foi acrescentado a esse inciso a parte em vermelho. Então, fala que a omissão dolosa ou a utilização irregular do selo de fiscalização, a falta de controle dos selos recebidos e dos utilizados, e o restante ficou igual. Então, agora, só foi acrescentado que a falta de controle dos selos recebidos, porque agora é digital, e dos selos utilizados. O inciso segundo teve uma pequena alteração também. O inciso segundo falava a recusa de exibição de documentos e de livros ou a prestação de informações solicitadas pelo fisco relacionadas com a taxa de fiscalização judiciária, sujeitando o infrator a multa de R$ 500 por documento. O que foi alterado? É porque antes, o inciso segundo falava que essas informações deveriam, elas eram obrigatórias e davam sanção quando solicitadas pelo fisco. Hoje, quando solicitadas pelo fisco e pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, agora, consta que a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação de informações solicitadas pelo fisco ou pelo Tribunal de Justiça do Estado relacionados à taxa de fiscalização judiciária, sujeitando o infrator a multa de R$ 500 por documento. Então, acrescentou que pode ser para o Tribunal de Justiça também. O inciso terceiro, ele alterou só os valores. Então, como ele era o descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 26, no que se refere ao relatório circunstanciado, sujeitando o notário e o registrador às seguintes penalidades. Pela falta de entrega, R$ 2.000, agora é R$ 1.000. Pela entrega fora do prazo, era R$ 1.000, agora é R$ 500. Pela entrega de dados incompletos ou incorretos, o valor antes era R$ 2.000 por vez e agora é R$ 1.000 por vez. Então, diminuiu o valor pelo descumprimento doloso do artigo 26, parágrafo 1º. Então, a alteração do artigo 27, que renumerou o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescentou o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é novo. Os valores previstos no caput serão reajustados anualmente pela UFENG. Agora, a alteração do artigo 28. O artigo 14 da Lei 24.632, ele prevê que o parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 15.424 passa a vigorar com a seguinte redação. Como ele era? A utilização do selo de fiscalização será disciplinada por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria Geral de Justiça, que controlará diretamente ou mediante contrato sua confecção, aquisição, armazenagem, transporte e distribuição. Como ele é agora, a utilização do selo de fiscalização será disciplinada por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda, do Tribunal de Justiça do Estado e da Corregedoria Geral de Justiça. Foi acrescentado o Tribunal de Justiça e o final foi excluído. Alteração do artigo 34. O artigo 15 da Lei 24.632 de 2023, ele prevê que o caput do artigo 34 da Lei 15.424 de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte ordem de prioridade, após a dedução de até 5% para custeio e administração, mediante apresentação de prestação de contas mensalmente à comissão gestora. Antes, a destinação dos recursos previstos nesse capítulo, ela tinha dedução de 8% para custeio de administração. Isso nós estamos falando do fundo. Então, agora baixou para 5% e, mesmo assim, agora deve ser
apresentada a prestação de contas mensalmente para a comissão gestora de como esse dinheiro foi gasto. Alteração do artigo 37. Como ele era? Em caso de superávit dos valores destinados à compensação dos atos gratuitos e à complementação da receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias de todas as especialidades, o excedente será aplicado na seguinte ordem. O inciso 7, ele era grafado da seguinte forma: o pagamento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos registradores civis das pessoas naturais aos diversos órgãos e autarquias da administração, até o limite por cada mapa ou relatório de 5 UFENGs para o envio de informações em meio impresso, ou de 10 UFENGs para o envio de informações mediante transmissão de dados eletrônicos. Então, antes, tinha um limite de 5 UFENGs para cada relatório, para cada mapa e relatório obrigatório que era enviado, era o limite de 5 UFENGs para os impressos e 10 UFENGs para a transmissão eletrônica. Agora, aumentou. O limite agora, por cada mapa ou relatório, é de 200 UFENGs para o envio das informações em meio impresso ou mediante transmissão de dados eletrônicos. Então, agora, tanto os relatórios enviados fisicamente ou por meio eletrônico, tem um limite por mapa de 200 UFENGs. É lindo. Não quer dizer que nós vamos ganhar 200 UFENGs por relatório, mas a lei permite. A lei permite que a gente ganhe até 200 UFENGs por cada mapa ou relatório. Alteração inclusão do inciso 10 no artigo 37. Agora, esse inciso é novo, nós recebemos pelo ressarcimento pelo envio do CRC e do CIR. Antes, não existia previsão legal para esse ressarcimento do CRC ou do CIR. Hoje, então, existe na Lei 15.424 o inciso 10, que fala que o pagamento pela alimentação do Banco de Dados do Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, ou RCPN, da Central de Registro Civil CRCMG, do Sistema de Informação do Registro Civil CIRC, ou de qualquer outro sistema ou central que venha a ser criado, sendo um pagamento por cada um desse banco de dados, limitado a um único cadastro por CPF dos responsáveis pelas serventias extrajudiciais, sendo que somente nos casos de funcionamento das serventias em localidades distintas e desde que viável financeiramente, poderá ser avaliado pela comissão gestora a possibilidade de mais de um pagamento por CPF do responsável pelas serventias extrajudiciais. Quer dizer que agora a gente recebe pelo CRC, CIRC e pelo ORCPN, mas que está limitado a um recebimento por CPF, ou seja, se você é titular de uma serventia e é interino de outra, você só vai receber 2 vezes se a sua outra serventia for em outra cidade e ainda assim a comissão gestora vai avaliar a possibilidade desse pagamento. Essas foram as alterações da Lei 15.424. Além dessas alterações, houveram revogações que ela fez na Lei 15.420. Houveram também revogações feitas pela Lei 24.632. Então, foi revogado os seguintes dispositivos. A linha A do inciso 1 do artigo 20. Então, foi revogado que fique isento de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária, inciso 1º, que é interessante para o registro civil. Os processos relativos à ações de investigação de paternidade ou pensão alimentícia. Então, antes falava que ficava isento de taxa de fiscalização judiciária e emolumentos, nesse caso, esse inciso foi revogado, e foi revogado o parágrafo 1º, que falava que a concessão da isenção de que trata o inciso 1, o que foi revogado, fica condicionada a pedido formulado pela parte perante o oficial, no caso que conte a sua expressa declaração de que é pobre no sentido legal e de que não pagou honorários advocatícios para fim de comprovação junto ao fisco estadual. E na hipótese de constatação da improcedência da situação de pobreza, poderá o notário ou registrador exigir da parte o pagamento dos emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária competentes. Esse parágrafo 1º foi revogado
E o inciso 1º, houveram outras revogações, mas não interessam para o registro civil. Vocês vão assistir em outras aulas. Foram revogados também, que é interessante para o registro civil, os itens 6, 16 e 17 da tabela 7. Tabela 7 é a nossa. Então, o artigo 6º da Lei 15.424, ele fala que as notas explicativas integrantes da tabela, que serão afixadas nas dependências do serviço notarial ou de registro em local visível de foto, leitura e acesso ao público. Foram revogados também os itens 6, 16 e 17 da tabela 7 desse anexo, que é interessante para a gente do registro civil, que é a nossa tabela 7. Então, explicação. Os itens da tabela, eles integram, os itens da tabela as integram conforme previsto no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 15.424. O parágrafo 3º fala que as notas explicativas integram as tabelas. Além dos itens, as notas explicativas também integram a tabela. Então, foi revogado o item 6. Revogado o item 6 da tabela, que fala sobre o edital de fora, que falava que a publicação do edital de proclamas originário de outro serviço registral, excluída a certidão de publicação e as despesas com a publicação da imprensa. Foi revogado porque não existe mais edital de fora. Como o edital agora é eletrônico, você não envia mais para outra comarca. O item foi revogado. O item 16 também foi revogado, que fala sobre a atuação e acompanhamento de procedimento de interdição judicial. Não era usado também, foi revogado. O item 17, que falava sobre a jurisdição voluntária, que não é permitido por registro civil. Então, o item 17, que fala pela atuação e acompanhamento de outros procedimentos de jurisdição voluntária, incluindo todas as petições, esse item da tabela, que a gente também não usava, ele foi revogado. Então, essas são as alterações da Lei 15.424 para o Registro Civil das Pessoas Naturais. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz de poder explicar essa parte para vocês e tenham um excelente dia.